dado um capítulo, expondo uma parte do livro de 1 Tessalonicenses. Nós estamos estudando sobre esse discipulado que o apóstolo Paulo fez com aquela amada igreja, recém-nascida, a igreja nova. E nós já vimos uma série de assuntos tratados sobre isso. Se você quiser ver as outras mensagens, estão todas registradas aí no nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar as outras exposições bíblicas. Hoje nós vamos dar continuidade com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Você que está com a sua Bíblia, pode abrir aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Está escrito assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e diligenciados por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os que de fora e de nada venhais a precisar. Vamos orar aqui o Senhor pedindo a direção dele. Pai, nós estamos gratos a Ti por mais uma oportunidade de ministrar a Sua palavra e, claro, Senhor, temerosos, pedindo a Sua direção, pedindo que Teu Espírito Santo aplique a mensagem que aqui será compartilhada. Nós não temos capacidade, ó Deus, de persuadir ninguém, mas a Tua palavra sim, quebranta-nos, convence-nos em amor e graça. Fala conosco, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. O tema que eu quero conversar com os irmãos nessa noite é o seguinte: como agradar a Deus? Exatamente. Nessa passagem está muito claro o apóstolo Paulo nos ensina como nós podemos agradar a Deus. Se você é casado e você é casado com a pessoa que você ama, consequentemente você é amado, você vai procurar meios de agradar essa pessoa, pela maneira de falar, pela maneira de se comportar, pelo respeito, pelo carinho. Se você é um pai, sabe dos gostos do seu filho. Se você é um filho, sem dúvida, você vai conhecendo os gostos do seu pai e da sua mãe. Por quê? Porque é natural de que quando nós amamos alguém, quando nós nos relacionamos com alguém, com um amigo, com os nossos pais, com a nossa esposa, nós procuramos meios de agradá-los. Isso nos motiva, nós somos guiados a fazer assim por causa do amor que temos para com aqueles que estão em nossa volta. Em relação a Deus, não é diferente. Deus, ele revelou a sua vontade para os seus filhos através da sua palavra.
Ele nos disse como nós podemos agradá-lo. Irmãos, e se o amor que sentimos por Deus não for suficiente para termos uma vida que agrade a Deus, o que será? Você acha que é a presença do pastor que vai intimidá-lo a fazer o que é certo? Essa motivação é fraca. Você acha que é a exigência do seu pai ou da sua mãe que vai motivar você a agradar a Deus? Essas exigências, essas observações também são fracas. A maior motivação para que venhamos agradar a Deus, sem dúvida, é o amor. E a nível de introdução, devemos lembrar o seguinte, que agradar a Deus para nós é uma questão de progresso. A nível de introdução. Por quê? Porque o amor que temos por Deus, ele é infinito. Ele tende a ser infinito na medida que nós conhecemos a esse Deus. Quanto mais o conhecermos, mais o amamos. João vai nos dizer de que a vida eterna é essa. É em conhecer a Ele como nosso Deus. Em conhecer e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quer dizer, quanto mais tempo passarmos nos céus, se bem que o tempo é uma unidade de divisão, de contagem para a nossa era, para esse mundo físico que temos, mas ele não se aplica ao mundo espiritual, como será nos céus, não há tempo. Mas o interessante é que se existisse tempo, a eternidade não daria conta de conhecermos a Deus. Então, em vida, conhecer a Deus é um progresso. Segunda observação que eu faço a nível de introdução em relação a conhecer a Deus, é uma evidência de que somos salvos. Um salvo que vive em desobediência, que é alguém que se diz que é salvo, em desobediência, em rebeldia, em raiva, em ira, é como diz na linguagem de Paulo, de cólera, né? Vive irado, procura sempre agradar a si mesmo, a conquistar os seus sonhos, a conquistar as suas metas, mas nunca conquistar a vontade de Deus, nunca agradar a Deus, nunca fazer a vontade de Deus. É estranho, porque na Bíblia inteira há homens que procuraram fazer a vontade de Deus. Eu só lembrando aqui de cabeça, em João capítulo 6, a partir do versículo 63 em diante, Jesus foi perdendo popularidade quando começou a cobrar daqueles que se diziam seus seguidores, seus discípulos, a renunciarem a tudo, a beberem o sangue dele, a comerem a carne dele, representando assim uma aliança de vida que era preciso que aqueles que seguem Jesus tivessem. Aí a multidão foi-se embora mesmo, e milhares de pessoas não seguiram mais a Cristo. Aí ele olhou assim para os discípulos dele e disse: vocês não querem acompanhar eles, não? Vocês não querem ir embora, não? Qual foi a resposta de Pedro? A resposta de Pedro foi justamente essa de agradar a Deus. A resposta foi: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Com essa resposta, Pedro estava dizendo: vale a pena lhe agradar, vale a pena ficar aqui, vale a pena obedecer a sua palavra. Então vejamos quais são as decisões ensinadas pelo apóstolo Paulo que nós podemos agradar a Deus. A primeira decisão é viver em santidade. Está aí no versículo de número 3 em diante. Sem dúvida, viver em santidade agrada o nosso Deus. Só ler aqui para os irmãos a passagem, para a gente se familiarizar com o que a Bíblia diz. Está aí no versículo 3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, por que ter uma vida santa? Quer dizer que eu agrado a Deus ter uma vida de santidade. O que é santidade? Lembrando que santidade é a contramão do mundo. Fazer o que agrada a Deus, à luz das Escrituras, e não agradar a nós mesmos, não agradar esse sistema caído, corrompido que é o mundo, governado por Satanás e os seus demônios. Nada disso. Santidade é o contrário do mundo, é viver em conformidade com a palavra. O maior exemplo de santidade que você pode seguir, você deve, é o de Jesus Cristo. Então, santo, fazer a diferença, abster-se da prostituição, da vida de impurezas que desagradam a Deus, isso agrada ao Senhor. Abster-se dessas coisas, dizer não às vontades da sua carne,
e dizer a vontade e fazer a vontade de Deus. Aí a pergunta é essa: mas por que viver em santidade? Por que isso agrada a Deus? O texto começa dizendo que a vontade dele é essa. Lembrando que a santidade de Deus, ela não nos conduz a uma vida de insatisfação espiritual. Agradar a Deus produz em nós satisfação em nós. Enquanto nós adoramos a Deus, enquanto nós somos santos, nós nos sentimos pessoas realizadas em Deus. Realizadas em Deus. Por que nós devemos ter uma vida de santidade? O texto vai nos dizer. Outro motivo é que quando você tem uma vida de santidade, você honra o seu corpo. Olha o que diz o versículo 4. Ele diz: olha, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ou seja, um cristão que tem uma vida de fornicação, relação sexual fora do casamento, uma vida de prostituição, relação sexual à base de trocas, de barganhas, ou adultérios, seja qual pecado for, tudo isso desonra o seu corpo. Porque a partir do momento que a gente diz sim para Jesus, que a gente diz sim para a vontade de Deus, nós devemos honrar a Deus com o nosso corpo. Lembrando que a santidade é uma luta constante, irmãos. Enquanto estivermos aqui, devemos lutar para ser santo. Devemos mortificar a carne, crucificar a carne, renunciar a nós mesmos para agradar a Deus. Então, viver em santidade agrada a Deus. Viver em santidade honra o nosso corpo. Viver em santidade aumenta o nosso conhecimento acerca do nosso Deus. Olha o que diz aí no versículo 5. Ele diz: olha, não em relação à santidade, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. A santidade, ela é evidência, ela é a marca daqueles que conhecem a Deus. Lembrando que a palavra conhecer aqui, não conhecer intelecto, é um conhecer de relacionamento. Todos aqueles que disseram sim para Jesus, todos aqueles que são noivos do Cordeiro, esses conhecem a Deus. Pastor, e como é que eu sei que uma pessoa é cristã? Como é que eu sei que essa pessoa conhece a Deus? Na linguagem do apóstolo Paulo, é pela santidade. Então, quem tem boca diz o que quer, está na moda ser evangélico. Há muitos cantores evangélicos de vida promíscua, vida de adultério mesmo, de fornicação, escancarado, de ostentação, de luxúria e uma série de pecados. Muitos artistas estão aí. Mas, meu amigo, quem tem boca diz o que quer. Nós não seremos cobrados por Deus apenas por nossas palavras, mas também por nossas ações. Lembrando, meus irmãos, que a nossa teologia desemboca na prática. Aquilo que você acredita de todo o seu coração é que você vai fazer. Então, se você não acredita que uma vida de santidade não agrada a Deus, você vai ter uma vida de profano, você vai ter uma vida de rebelde. Então, Paulo está dizendo o seguinte: os gentios que não conhecem a Deus é que tem uma vida de desobediência. Mas nós não. Nós somos chamados, nós somos convocados para ter uma vida de santidade. Por quê? Porque isso evidencia que nós conhecemos a Deus. Não apenas isso. Se nós queremos ter uma vida de rebeldia, uma vida de prostituição, lascívia, desejos proibidos, se nós queremos trilhar esse caminho, o apóstolo Paulo vai dizer: eu não aconselho você fazer isso. Por quê, Paulo? Eu não posso fazer o que eu quero, já que eu estou livre, estou liberto. Agora eu estou livre para pecar, já que eu sou salvo. O apóstolo Paulo diz: nada disso. Já que você é salvo, a santidade deve trilhar na sua vida, deve estar junto de você. Aí ele vai dizer aí: Deus, ele é vingador daqueles que o desobedecem, o desonra o nome do nosso Deus. Está aí no versículo 6 e 7. Ele diz: olha, e de que nesta matéria, em relação à santidade, à vida de renúncia, ele diz: ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Aí ele ratifica no versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Nos parece que na igreja em Tessalônica estava tendo uma prática de prostituição, de fornicação.
E os irmãos estavam aceitando isso como normal. Não, qual o problema? Aí Paulo diz, epa, cuidado em você ensinar que não tem nadinha. Cuidado com o que você ensina a um irmão, um novo convertido, a ter uma prática de pecados. Cuidado, Deus é vingador de quem ensina essas práticas erradas, assim como Deus é vingador daqueles que praticam. Então, Paulo está dizendo que a minha vida de santidade deve me levar ao temor. Por quê? Porque com Deus não se brinca. Você pode brincar de ser crente o tempo, a hora que você quiser, mas Deus nunca brinca de ser Deus. E Satanás nunca brinca de ser Satanás. Ele será um instrumento nas mãos de Deus para cumprir seus propósitos. Entre esses propósitos de Deus para com Satanás, é de ser um instrumento mesmo, irmão, de nos perseguir, de nos derrubar, de nos humilhar. Ou você acha que não? Toda brecha que alguém que se diz cristão abre, Satanás entra. Satanás, ele aproveita as oportunidades. Aí Paulo está dizendo, cuidado com a vida profana, cuidado com a vida de desobediência. A santidade, ela agrada a Deus. A santidade honra o nosso corpo. A santidade nos evidencia que nós conhecemos a Deus. Tem uma vida santa. E se não quiser trilhar essa vida santa, Deus é vingador disso. Para você que tem o nome de cristão, é claro. E por último, por que nós devemos ter uma vida de santidade? Com base nessa passagem em relação o que fazer para agradar a Deus. Está aí no versículo 8. Por que nós devemos agradar a Deus? Aí Paulo diz, porque temos o Espírito Santo. Está aí. No versículo 8 ele diz, dessarte, quem rejeita essas coisas, quem rejeita a santidade, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Paulo está dizendo, meu querido, nós não recebemos o Espírito imundo. Nós não recebemos no dia do nosso batismo espiritual, no dia da nossa conversão, nós não recebemos da parte de Deus espírito dos demônios, da imundícia. Nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita numa casa limpa. Ele mora numa casa purificada pelo sangue de Jesus. Paulo está dizendo que o viver santo agrada a Deus porque nós recebemos o Espírito Santo. Cuidado, irmãos, cuidado. Já que a gente diz que somos cristãos e não estamos lutando contra a nossa carne, e não estamos lutando contra a nossa própria vontade. Muito cuidado, pois com Deus não se brinca. Então, quer agradar a Deus? Tenha uma vida de santidade. Viva em santidade. Quer agradar a Deus? Paulo vai dar outro conselho. Está aí no versículo 9 e 10. Viver em amor fraternal. A primeira orientação de Paulo sobre a santidade diz respeito a cuidar da sua vida, a cuidar do seu testemunho, a cuidar do zelo do Deus que você serve. Aonde você anda, você vai levando o nome de Deus. Aí o segundo conselho de Paulo, decisão que nós podemos tomar para agradar a Deus em relação ao nosso próximo. Ele diz aí, em relação a esse amor, vou ler para os irmãos o versículo 9, ele diz, olhe, no tocante ao amor fraternal, o amor para com os irmãos da mesma fé, ele diz, não há necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Como é que Deus instruiu esse povo? Será que Deus desceu do céu lá em Tessalônica e disse àqueles irmãos que eles deviam, que é dever nosso amar uns aos outros? Não precisou. Os apóstolos eram a voz de Deus e são a voz de Deus através da Bíblia. Você quer ouvir o apóstolo Paulo falar? Está aqui, leia. 1 Tessalonicenses. Tem 13 cartas escritas por Paulo. Pedro ainda fala. Tem lá 1 Pedro, 2 Pedro. Tiago ainda fala. João ainda fala. Mateus ainda fala. Então, quando o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, por Deus vocês foram instruídos de que é dever de vocês amar uns aos outros, diz respeito à autoridade que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus, como o próprio nome já diz, é a voz de Deus. Lembrando que quando Satanás tentou a Jesus Cristo, citando a Bíblia, o próprio Jesus usou a Bíblia. Jesus disse, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 8, fala sobre a dependência que temos de Deus e não só das coisas materiais. Então, nós nunca devemos esquecer disso. As Escrituras é a voz de Deus que nos orienta. E ela diz: ame ao seu irmão, amai uns aos outros. Quem é que nos manda amar? O próprio Deus. Então, nós entendemos que amor é um dever. Não, pastor, eu não gosto da cara daquele irmão. Pastor, eu não gosto da cara daquela irmã. Você não vai ser cobrado por Deus por causa da cara de seu ninguém. Você vai ser cobrado por Deus porque há um mandamento que você deve amar e você não quis. Há um mandamento que diz ame e você desobedeceu esse mandamento. E o texto diz amar uns aos outros. Então, primeiro, eu tenho que amar porque é um dever. Isso agrada a Deus. E eu continuo dizendo, o amor também ele deve expandir. Está aí no versículo 10, a parte A do versículo 10. Ele diz, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Ou seja, o amor estava expandindo. O amor estava expandindo para onde? Ele diz, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em Macedônia. Outro país. Quer dizer, se os irmãos da Ásia estavam adorando a Deus, bendizendo a Deus, amando uns aos outros, esse amor cresceu. Pergunto, o seu amor, meu irmão, está crescendo? Está se expandindo? Os irmãos da sua fé, eles se sentem mais amados por você hoje do que ontem? Ou eles percebem que o amor que você disse que tem está se acabando, está diminuindo? Eu não estou dizendo com isso que na igreja evangélica, no meio do povo de Deus, não há desavenças. Há desavenças. Há momentos altos e baixos, mas o que sempre vai nos nortear, a palavra final, sempre será amor. Por quê? Porque amor é o nosso dever. Porque o amor ele deve se expandir para o maior número possível. E Paulo vai dizer ainda no versículo 10, no finalzinho, ele diz, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então, amor é um progresso. Amor é uma permanência. Eu não sou chamado por Deus para amar vocês, os irmãos da nossa congregação, um dia apenas. Já pensou? Olha, hoje eu tenho o dever de amar os irmãos. Amanhã? Não, amanhã não. Não, mas, rapaz, as coisas estão tão boas, eu amo tanto os irmãos. Quer dizer que as coisas estão ruins, o amor se acaba. Não. A orientação da Bíblia, já se você quer agradar a Deus, ame, porque é um dever, é um mandamento. Ame de uma maneira que esse amor venha a se expandir. Lembrando que amor aqui diz respeito a cuidar, a se preocupar, a orar por esse irmão, a ajudar a esse irmão. E esse amor tem que permanecer. Os cuidados que eu tinha com meu irmão ontem, devo ter hoje. E para concluir a minha mensagem nessa noite sobre as decisões que agradam a Deus, primeiro é viver em santidade. Segundo, é viver em amor fraterno. E terceiro, é viver com prudência. Isso agrada o nosso Deus. Viver com prudência. Vejamos aí o que diz no versículo 11 e no versículo 12 sobre viver com prudência. Quero só ler aqui para os irmãos essa passagem do versículo 12. O versículo 11 diz, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordeneis. O que significa, à luz da palavra de Deus, viver com prudência? Os irmãos em Tessalônica, parece que quando descobriram que Jesus estava voltando, perderam um pouco do bom senso. Abandonaram os trabalhos, deixar de trabalhar, se aproximaram dos irmãos que tinham mais condições para viver às custas deles, à base de esmolas. E o apóstolo Paulo ficou sabendo disso. E Paulo quis saber por que eles abandonaram os trabalhos. Por que eles passaram a viver de esmolas e não queriam mais trabalhar? Aí a resposta foi, Jesus está voltando. Já que ele está voltando, então não há mais necessidade de eu pagar minhas contas, não há necessidade de eu trabalhar. Aí o apóstolo Paulo diz, ei meu querido, essa vida não agrada a Deus. Essa escolha de viver imprudentemente não agrada a Deus.
Paulo está dizendo, se vocês querem agradar a Deus, se vocês querem honrar a Deus, aprendam a ter vida de prudência, de sabedoria, de bom senso. Aí ele vai dizer, primeiro, viver tranquilo. Mesmo no início do versículo 11, ele diz, olha, e diligenciar, se esforcem, a palavra diligência quer dizer, se esforcem, façam o máximo que vocês puderem para viver tranquilamente. Já que Jesus está voltando, eu tenho que puxar meus cabelos, eu tenho que sair correndo na rua, eu tenho que viver assistindo filmes sobre o fim do mundo, ou então pregações sobre o fim do mundo, eu durmo pensando no Papa, no 666, na marca da besta. Aí Paulo diz, não, jamais. Se vocês sabem que Jesus venha, vivam tranquilamente. Leia essa passagem, leia, por favor. Estou pregando em 1 Tessalonicenses 4. Como agradar a Deus? Primeiro, viver em santidade. Segundo, viver em amor fraterno. Terceiro, viva com prudência. Aí, além dessa tranquilidade, Paulo, a tranquilidade diz respeito a obedecer a Deus uma vez de cada, um dia de cada vez. Ame o seu irmão hoje, amanhã também. Calma, respire. Jesus está vindo, evangelize, ore, tenha uma vida de santidade. Não precisa se desesperar. Aí Paulo diz, além disso, cuidado do que é vosso. Está aí no versículo 11, ele diz, ainda continuando a passagem, por viver tranquilamente, cuidado do que é vosso. Por que cuidar do que é vosso? Porque os irmãos estavam abandonando as lavouras. Os irmãos tinham campo para cuidar. Não, Jesus está vindo, não precisa mais cuidar disso não. Vá cuidar de sua vida, rapaz. Jesus está voltando, vá lavar os pratos. Vá cuidar de sua casa. Vá cuidar de seu esposo. Não é porque Jesus está voltando que aquilo que está na sua responsabilidade você não deve cuidar. Aí Paulo diz, viva tranquilamente. E o que é meu? O que eu faço com o que é meu? Cuide. Zele do que é seu. Enquanto Jesus não vem, cuide. Irmãos, o nome de tudo isso é prudência. Aí Paulo continua. Quer agradar a Deus, tem uma vida com prudência. Viva como? Tranquilo. Cuide do que é seu. Aí ele diz aí no finalzinho do versículo 11, trabalhe com as próprias mãos. Ele diz aí, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. A igreja evangélica tem que ajudar o necessitado? Claro que tem que ajudar o necessitado, sem dúvida. Mas por que essa pessoa é necessitada? Porque a partir do momento que alguém é necessitado porque não quer trabalhar, não ajuda não. Não ajude. Uma coisa, na luz da palavra de Deus, é ajudar aquele irmão que está precisando. Está desempregado, está à procura de trabalho, está doente, não pode trabalhar, não tem benefício, ou então o benefício ainda não saiu. Aí Paulo diz, então, ajuda. Mas você pode trabalhar, então trabalhe, rapaz. Trabalhe com as próprias mãos. Enquanto Jesus não vem, reboque sua parede. Enquanto Jesus não vem, vá consertar as luzes. Enquanto Jesus não vem, vá vender a roupa. Vá vender seus livros. Faça o trabalho que glorifique a Deus. Enquanto ele não vem, tenha uma vida de prudência. E Paulo termina dizendo o seguinte, no finalzinho do versículo 12. Enquanto Jesus não vem, testemunhe com os ímpios através do exemplo. Olha o que diz aí no versículo 12. De modo que vos portei com dignidade, para com os de fora e de nada venhais a precisar. Você acha que os ímpios não olham, não? Se você está trabalhando ou não, se você diz que é crente e não paga, não honra com seus compromissos, você acha que o nome de Deus não é blasfemado, não, com a sua imprudência? É blasfemado, sim. Por isso que o apóstolo Paulo diz, viva com prudência. Quer agradar a Deus? Então, enquanto esperamos a volta de Jesus, nós sejamos santos, amorosos e prudentes no viver. Santos, amorosos e prudentes no viver. Enquanto Jesus não vem. Depois que ele vier, o amor continuará nos céus. A prudência, não haverá mais necessidade. Nós já teremos o corpo glorificado. Nós já estaremos com Cristo reinando para sempre. Mas enquanto isso, meu filho, um dia de cada vez. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A gente vai ouvir agora um louvor com o nosso irmão Gilvaneto Mendes.
Lembrando que é uma reprise, né, um hino de adoração ao nosso Deus. Em seguida a gente retorna para orar, encerrando